Fala, meu amigo, minha amiga advogada, Guilherme Barbosa aqui hoje para falar com você sobre site jurídico. Afinal, é importante, impacta, ajuda a trazer negócio, o quanto o site faz sentido realmente no seu plano de marketing, no seu plano de ação aí, e o quanto ele pode interferir ou não na sua conversão de um contrato. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, deixa eu te fazer um convite a uma reflexão, ok? Vamos imaginar dois cenários, tá? Nós temos um cliente que veio bem indicado, esse cliente ele já vem com um nível de credibilidade, com um nível de confiança quanto ao seu trabalho muito maior, dependendo da indicação, né? E o cliente que não conhece o seu trabalho. Então pensa comigo, você colocou lá no Google, por exemplo, um advogado especialista em contrato, certo? E aí esse cliente no Google ele deve clicar em média, o Google nos informa que ele clica em 3, 4, dependendo do cliente até em 5 sites, tá? Mas considere uma média de uns 3. Como é que ele vai fazer uma diferenciação desses 3 camaradas? Vou fazer alguns questionamentos pensando como cliente. Bom, primeiro ele entra e fala assim, estou precisando de um escritório especialista em contrato, então deixa eu dar uma olhada no que esse cara, e isso é inconsciente, o quanto ele entende sobre o assunto. Então ele entra no seu site, aí ele está dando uma navegada lá na home, você está contando a sua história para ele, que você tem 15 anos, 20 anos, que você tem pós-graduação, doutorado, etc. E aí, esse camarada, ele não consegue se encontrar, se conectar, porque ele não entendeu exatamente, ele não achou a informação que para ele faria sentido ligar para você ou não. Qual seria essa informação? A primeira coisa mais óbvia é fazer com que o cliente que acesse o seu site buscando um problema específico ou buscando por uma solução específica, ele encontre exatamente aquela mesma correlação em termos de palavra ou em termos de significado. Exemplo, a gente chama disso de backtracking, tá? É quando o cliente, por exemplo, assim, ele fala advogado especialista em contrato societário. E aí ele entra lá e você tem lá exatamente essa informação. Então, sabe, contratos de sociedades, enfim, aí com as suas respectivas variações e você explica um pouco sobre aquilo, tá? Você não precisa ter um baita no conteúdo, mas você pode explicar um pouquinho quais são os cuidados que ele deve ter e aí você já começa a colocar os gatilhos de persuasão. Então, o primeiro ponto é o backtracking e depois os gatilhos. Quais são os gatilhos? Olha, cuidados que você deve ter na hora de elaborar o seu contrato societário. Quais são as dicas que eu, como advogado, dou para você? Percebe a diferença quando você tem isso muito claro? O que o outro escritório que não tem um site tão voltado para o cliente ou tão focado em mostrar autoridade naquela área, ele acaba tendo aquele site extremamente comum, convencional, em que o cliente só consegue enxergar quanto tempo existe o escritório, quem é o advogado, as informações de contato, mas não consegue enxergar no que de fato ele é bom. Então qualquer advogado que consiga agregar um pouco de valor, entregar um pouco mais antes do cliente entrar em contato, naturalmente a gente se sente mais confiável. Certo? Então um site, primeiro, né, que abra, isso é básico, não vou nem falar o básico, mas que seja navegável no mobile, hoje é básico, o Google nem consegue mais indexar direito, tá? Se o seu site não abre, ele nem entrega a você mais as pesquisas. Então tem que ter um site básico no sentido estrutural, tá? Mas eu estou pensando na questão estratégica. Quando ele entrar no seu site, pense o seguinte, tá? Você tem 2 tipos para resumir. O site que fala mais sobre você e o site que fala mais para o cliente. O site não é para você, advogado. Ele não é para ser a sua extensão do cartão de visitas. Não é para ser uma coisa bonitinha que você se orgulha de entrar lá. Aquele site tem que ter informação relevante para o seu cliente. O site não é para você. Essa é a verdade sobre um bom site. O cara tem que entrar e realmente ver informações que se conectem com o problema dele. Se ele achar informações assim, se ele encontrar em comparativo a outros sites, o que ele vai imaginar? Puxa, esse cara aqui entende sobre o assunto. Isso é inconsciente. Sabe? Você não consegue raciocinar sobre isso. Por quê? Porque aquele cara falou mais sobre aquilo. E quanto mais você conseguir colocar assuntos que se conectem, que os assuntos estejam correlacionados, eu falei de contrato, por exemplo, quais são as outras coisas que se desmembram a partir de um contrato? Então é exatamente sobre essas abordagens que você deve estender no seu site que vai fazer toda a diferença. Legal? Leve muito isso em consideração. Eu vou deixar aqui umas 3 opções para você poder conhecer, tá? Alguns sites que são referências aí que a gente acaba produzindo e que agregam muito valor, que transmitem muita credibilidade e que ajudam muito, sim, a aproximar o cliente, principalmente depois a converter, porque o cliente passa a ter uma impressão sobre o seu trabalho muito diferente. Para finalizar, eu queria te contar algo que a gente fala muito aqui para os nossos clientes, que é basicamente o seguinte, né? A única coisa que um advogado, um escritório pequeno, médio, enfim, consegue se comparar com os grandes escritórios, como um Siqueira Castro, um Machado Meyer, enfim, um escritório grande, é pelo site. Então capriche no seu site, não deixe de fazer um site realmente elegante, um site agradável e que transmita valor, transmita conteúdo, não fique falando só de si mesmo. Isso faz a diferença e é por aí que você começa a querer se comparar um pouquinho, já que pelo escritório físico, pela quantidade de advogados e pelo histórico, né, em tempo, pela experiência, a gente não consegue. Começa pelo site, que é a única coisa que você realmente está mais fácil de chegar nesse primeiro momento.
Legal? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você não está inscrito no canal ainda, por favor, clique em se inscrever para você estar sempre recebendo informações valiosas como essa. Fechado? Te vejo por aqui. Um abraço e até a próxima.